aí, gente? Que gostoso, né? Ai, vamos lá então para o nosso cafezinho de todos os dias, entender, aprender, crescer, refletir e seja lá aquilo que a gente precisa para o dia de hoje, né, gente? Sabe que na vida a gente tem escolhas, parece que não, mas a gente tem escolhas, né? E uma delas é acordar. Como que você acorda? Qual é a sua escolha de acordar? Você acorda bem, você acorda resmungando, você acorda reclamando, faz toda a diferença no seu dia, a forma que você acorda, sabia? Isso não sou eu que estou dizendo não, gente, isso tem vários livros já dizendo sobre isso, né? Como que você acorda, como que você decide acordar, é a escolha, sabe? Qual a escolha que realmente você quer fazer para o dia de hoje? Eu leio bastante, né? Eu gosto muito de livros de autoajuda. Eu gosto mesmo, eu gosto desde nova. Desde nova eu leio esses livros, né? E tem um livro do Earl Nightingale, muito interessante, que ele diz assim pra gente cuidar os nossos pensamentos, que frequentemente a gente pensa as mesmas coisas o tempo inteiro. E aí, conforme a gente pensa o tempo inteiro aquilo acontece, depois a gente não sabe o porquê que aconteceu. Então, vamos pensar um pouquinho? Se eu fico pensando, se eu fico sentindo, se eu estou numa vibração de medo, e medo de qualquer coisa. Vamos falar assim, ó, eu tô num relacionamento e eu, no fundo, eu tenho medo que ele termine de mim. Eu tenho medo que esse relacionamento não vai dar certo, eu tenho medo que alguma coisa vai acontecer, eu tenho medo que um dia ele vai me deixar, eu tenho medo. Embora eu não pense, eu sinto, e quando eu sinto, eu crio, né? Sentimento viram ações, ações viram hábitos, e hábitos viram a sua vida atual. Que loucura, né? Então tá, gente, eu vou chamar uma pessoa super legal hoje, deixa eu chamar aqui. Bom dia, Natália! Bom dia, tudo bem, Ana? Tudo. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo, você me ouve bem? Direitinho, tudo certo. A imagem tá boa, deixa eu só ir um pouquinho mais para trás aqui. Aí. Então, vamos lá. Você já participou alguma vez de constelação, Natália? Não, nunca. Por isso que eu fiz aquela série de perguntas ontem. Meu Deus do céu! Não, mas não tem problema, não precisa ter participado de constelação, não precisa sequer conhecer a constelação. Mas para quem nunca ouviu falar, eu só gosto de dizer que existem algumas ordens, né, que o Bert Hellinger, o criador da constelação, ele percebeu que ele chamou de ordens do amor, mas são ordens sistêmicas que eu, sabendo ou não sabendo, elas atuam sobre a minha vida. Eu conhecendo ou não, elas acontecem. Então, essas 3 ordens, assim, não é nada do ar, mas é a ordem do pertencimento. Eu pertenço a um sistema familiar e tudo aquilo que acontece comigo frequentemente vem desse sistema familiar. A segunda é a hierarquia. Existe uma hierarquia, uma ordem de chegada, e eu sou uma das últimas que cheguei dentro desse sistema. Se eu não tenho filho, eu sou a última. Se eu tenho filho, ainda há uma geração na frente. Então, nessa ordem, eu sigo essa ordem. E é uma ordem do equilíbrio de troca entre o dar e o receber. Então, a vida, na maioria das vezes, é um equilíbrio de troca. Ou a gente está dando demais, ou a gente está recebendo demais. E se a gente entra num equilíbrio, a gente vive melhor. Simples assim. Baseado nisso, que são os princípios da constelação familiar, aí assim, você pode ter uma questão da qual hoje é muito difícil para você. Uma questão que às vezes você não está entendendo de uma forma consciente. Você tem uma pergunta? Tenho uma pergunta. Eu até conversei com a Su ontem. Eu falei, eu tenho muitas perguntas, e agora o que eu faço? E aí a gente conversou sobre isso. Eu tenho uma pergunta assim. Eu vou contar um pouco, tá, o porquê dessa pergunta. Tava tudo muito bem há uns 5 meses.
E eu fui viajar, tirei férias, férias assim, super relax, fui pro meio do mato, no Pantanal, zero preocupação. E nessa viagem eu tive uma crise de ansiedade no final da viagem. E de lá para cá eu tive muitos desdobramentos dessas crises. Então eu tive crises mesmo de ansiedade, eu tinha várias crises por dia. Eu melhorei bastante disso, pelo menos as crises eu não tenho, mas eu ainda tenho muitos reflexos físicos dessa fase de ansiedade. E aí, na verdade, eu queria. A minha pergunta, na verdade, é por que de repente estava tudo muito bem e aí virou tudo de ponta cabeça, mais ou menos? Tudo de ponta cabeça. O que estava acontecendo quando você teve crise de ansiedade? Nada. Eu tava em casa, né, na casa que eu tava assistindo TV, programa besta, assim, zero pensante, zero pandemia, zero nada disso, programa bobinho, e eu comecei a sentir sintomas de crise de ansiedade. Eu já tive antes, tá? Só pra, né, contextualizar, eu já tive, antes disso eu tinha tido duas crises, a primeira delas faz muito tempo, tem 6 anos, eu acho. Eu não sabia o que era e passou. A segunda crise, na verdade, um amigo me disse: olha, acho bom você procurar um médico porque você tem uma crise de ansiedade. Eu procurei, fiz tratamento, faço terapia até hoje e super funcionou. Parei de tomar os remédios, o médico me deu alta, estava tudo ótimo, nunca mais tive. E também nas crises que eu tive não foram tão longas, igual, digamos, essa está sendo, assim, com sintomas muito prolongados. Tá. O que acontece nessa crise? Na crise, eu tenho taquicardia, eu sou frio, eu sinto dor no peito, eu ganhei algumas novidades nessa crise. Então, as minhas novidades são aperto no peito, que eu achei que eu estava infartando, formigamento no corpo, um nó na garganta, que parece que eu preciso arrotar porque eu vou ficar sufocada. Então, além dos outros sintomas, né? É uma sensação muito ruim. Você vai morrer? Sim. Principalmente quando eu tive lá na viagem, eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Que meu corpo tá formigando, eu tô com dor no peito, eu tô com taquicardia, eu tô zonza, eu tô com todos os sintomas de crise de ansiedade, com esses novos que eu não tinha, o aperto no peito, por exemplo, é uma novidade para mim. E aí eu falei, eu tô infartando. E pior, tô infartando longe da minha casa, longe de todo mundo que eu conheço. Então, por isso, aconteceu desse jeito. Foi um episódio lá, e de lá pra cá eu tive vários episódios menores. Esse foi longo, tá? Durou muito tempo. E agora, nos últimos meses, digamos assim, os últimos 2 meses, 1 mês, 2 meses, eu não tive crises, mas eu ainda tenho alguns sintomas. Então, por exemplo, esse aperto no peito, ele vai e volta. Formigamento, às vezes eu tenho. Essa sensação de sufocamento, né, que eu brinco que parece que eu tenho crises de arroto. Quando eu tô nervosa, então a coisa piora. Às vezes eu tenho crises de choro do nada. Então tem algumas coisas assim que ainda existem. Elas melhoraram, mas elas existem. Tá. Você se lembra quando foi a primeira vez? A primeira, sim. Primeira da vida, sim. Da vida. Você lembra quando deu e aí falaram, isso é ansiedade ou crise de ansiedade? A primeira que eu não sabia, foi em 2015, mais ou menos, em março, abril de 15. Eu estava trabalhando, ia fazer uma coisa fora do escritório, saí do escritório com a pastinha na mão e ia num cartório, eu lembro exatamente disso. Um cartório, assim, a 2 quadras do escritório. Enquanto eu tava indo, tava um dia super tranquilo, calmo, não era um serviço complicado nem nada para causar, tipo, ansiedade ou coisa assim. Durante o caminho eu comecei a me sentir muito mal, e aí eu não sabia exatamente o que era. Eu comecei a suar frio, ter taquicardia, ofegante, e isso levou um tempo, assim. Mas essa foi a primeira crise que eu tive na vida. Antes disso, eu não me lembro de ter nada parecido. Tá bom. Vamos olhar para isso, então. Crise de ansiedade, o que tem por trás disso? Eu vou te pedir para a gente fazer uma coisa, tudo bem? Tudo bem.
Você está segurando o seu celular? Tô. Tem como você colocar ele, encostar ele em algum lugar? Deixa eu testar aqui. Vamos ver se Só para funciona. você ficar com a mão livre. Vamos ver se tá certo assim. Acho que melhor assim. Vou colocar o apoio embaixo. E acho que funciona. Pronto, agora melhorou. Isso, Se ele livro, não virar, tá notinha, tudo bem. tudo. Pronto, acho que deu certo. Ó, e a gente vai fazer um exercício aqui que eu vou olhar para você e eu vou ser a crise de ansiedade. Eu vou entrar no lugar dela, vou entrar no campo da crise de ansiedade. E você Tá, no seu. É como se essa crise se transformasse em alguém. Então, não que precise ser alguém, mas eu vou entrar nessa ansiedade, tudo bem? tá bom. E você só me olha nos olhos. Eu vou ficar parada também e vou sentir algo. Tudo bem? Tá, tudo bem. Quando eu falo que eu vou entrar no lugar da crise, te gera um desconforto? Gera. Porque a sensação é muito ruim. Percebi. Então, eu tenho a sensação, eu sou a crise, você não. Você é É, você. mas o fato de pensar nisso e pensar na crise, ainda que eu não esteja sentindo, digamos assim, é bem ruim. Tá. Vamos ver se a gente consegue, tá? Tá bom. Acredito que sim. Nunca falhou. Tá bom. Então eu sento aqui então e eu entro no campo da crise de ansiedade. Nesse campo, me dá uma moleza no corpo. Eu realmente tenho vontade de deitar. É como se eu quisesse encostar, eu me encosto aqui na cadeira, fechar os olhos e ficar bem quietinha aqui. Você olhando para mim, o que que você sente? Desconforto. Como me dá esse sentimento? Deixa eu te perguntar. Você tem alguém que você gostava muito que faleceu? Que você tinha uma conexão e que Sim, morreu? Quem era? minha mãe. Quantos anos você tinha? 20. Ela Isso morreu foi de em quê? 2008. Minha mãe morreu de catapora. Catapora? É, o que os médicos dizem é que essas doenças de criança em adultos são bastante perigosas, na verdade. Então, catapora estoura, né, na pele, em criança. Mas em adulto ela recolhe. Quem tem catapora de adulto reclama muito de coceira na garganta. No caso da minha mãe, a catapora recolheu, é o que eles falam, e aí ela desce para garganta e pulmão. No caso da minha mãe, estourou pulmão e foi isso que aconteceu. Olha para mim, eu vou entrar no campo da sua mãe, tudo bem? Tudo bem. Eu entro no campo da sua mãe e você olha para mim como se eu fosse a sua mãe. Olha nos meus olhos, eu vou até ficar mais perto. Até que os meus olhos pareçam os olhos da sua mãe. Muito bom. Deixa eu sentir qualquer coisa, tá? Uhum.
O meu sentimento quando eu entro nesse campo, primeiro é que você está olhando de cima para baixo por causa do celular. Uhum. Sabe quando dá a impressão que você está olhando alguém lá para baixo, no chão mesmo? Por causa do celular, né? Mas tudo bem, tudo certo. A minha sensação é que você me olha de cima mesmo, sabe? E eu internamente me vem a frase: eu não te quero aqui comigo. Eu não te quero aqui comigo, eu não te quero aqui comigo. Tenho a sensação de se afastar, do tipo, eu não te quero aqui comigo, não te quero aqui comigo. Qual é o seu sentimento? Acho que um pouco de sentimento disso. Mas não acho que de forma ruim. Mas quando você pediu para eu fazer o exercício, eu pensei, tipo, óbvio, fiz o exercício, pensei na minha mãe, tipo, né, toda essa coisa, mas me deu sensações, assim, por conta da morte em si, então acho que esse sentimento de não quero você aqui tem a ver muito com isso. E a minha mãe era uma pessoa muito dura, muito mandona, então acho que também tem um pouco dessa sensação do tipo, acho que hoje eu tenho, né, eu penso do meu jeito, eu tenho minha liberdade, e antes eu não tinha um pouco disso, tipo, amo a minha mãe, todas essas coisas, mas eu tenho um pouco dessa dualidade, então acho que tem a ver com essas duas coisas, na verdade, esse sentimento de rigidez e toda essa coisa, e em si por conta da morte que foi muito rápido, e é um ponto de reflexão sempre na minha vida, né? Eu falo com a Su e todas as outras pessoas, e elas falam, talvez você tenha uma questão aí porque você deixou de viver algumas coisas. Viver não, deixou de sentir. Olha, por mais que você queira estar perto da sua mãe, você quer e não quer. Estar perto da sua mãe é olhar para a morte. Uma morte muito rápida, uma morte, vamos falar assim, eu posso dizer, quando você me falou, ela morreu de catapora, eu realmente me assustei, falei, nossa, catapora? Pensei comigo, sabe, as pessoas ainda morrem de catapora. Pensei, então, uma morte inesperada, tá? E aí você tem a sensação que se a minha mãe morreu de uma morte inesperada, o que vai acontecer comigo? Pode acontecer a mesma coisa. Eu posso morrer em qualquer momento. Eu posso morrer a qualquer hora. Mas eu não quero morrer. Uhum. Mas eu não quero morrer, mas ao mesmo tempo eu tenho muita ligação com a minha mãe. E sabe qual é a ligação que está te prendendo à mãe? Não. Culpa. Nossa. Você se sente culpada. Acho que faz Não sentido. é culpada dela ter morrido ou não. Culpada de levar uma vida da qual ela não aprovaria. Há uma culpa de que ela está vendo isso e eu não posso fazer nada. E ao mesmo tempo você fala, ela não está aqui. E ao mesmo tempo você se sente culpada por fazer algo que para ela não seria algo bacana. Para ela, na crença dela. Que engraçado. Quando a gente começou a falar, eu falei, eu tinha muitas coisas na cabeça, talvez, para perguntar. Engraçado que você tocou nesse ponto de culpa, porque é um dos pontos, por exemplo, que eu tenho falado com a Su e com a psicóloga por outras coisas, tipo, a culpa de agradar as pessoas. Então, parece que eu vivo sempre nisso. Tipo, eu agrado as pessoas, eu não me agrado, e eu ainda fico pensando, nossa, mas se eu fizer tal coisa, fulano não vai gostar e eu começo a me sentir culpada porque eu quero muito fazer uma coisa e eu não consigo, e aí depois eu falo, eu devia ter feito, né, porque tipo, a vida é minha, a decisão é minha e um monte de coisa e eu não tenho que agradar as pessoas, e essa sempre é uma questão de tipo, de eu preciso fazer porque eu tenho que ter a aprovação das pessoas. Isso foi engraçado você tocar nesse ponto que acaba tocando em outras questões. Da aprovação das pessoas. Eu preciso da aprovação das pessoas. Essa é uma questão. Quando você me falar isso, eu vou te perguntar, quais pessoas? Na verdade, uma especificamente, a minha avó, que é a mãe da minha mãe, que é com quem eu moro desde sempre, assim, desde antes e tudo mais. Mas é tipo, talvez uma das pessoas mais importantes da minha vida hoje. Então, não são as pessoas.
tem uma pessoa específica da qual eu preciso agradar. Quando você fala avó, é porque você acredita que ela está viva. Mas, internamente, todo filho quer ser um bom filho para sua mãe. E a minha avó acaba sendo a figura da minha mãe também. Exatamente. Então, você ainda quer agradar a mamãe, você ainda quer ser uma boa filha. Para ela, te gera uma culpa. E, ao mesmo tempo, com essa culpa, você fica com medo de morrer repentinamente, do nada, como aconteceu com ela. Vamos olhar para isso? Vamos. Tudo bem? Podemos continuar? Podemos, claro. Então, agora você vai fechar os olhos. Isso, respira, respira, solta os ombros. Isso. E na sua frente, na sua imagem interna, bem na sua frente, imagina a sua mãe. Isso, do jeito que ela era, com uma roupa que você consegue imaginar que ela vestiria. A sua mãe está na sua frente. E quando você olha nessa imagem interna para ela, e você começa a se perceber quantos anos você tem, que idade você tem, que tempo é esse? É agora? É pequena? É adolescente? É quando ela morreu? Qual é o tempo que você está? Adolescente. Uns 15, 16 anos, mais ou menos. Ok, uns 15, 16 anos. E você continua olhando nos olhos dela. Isso. E aí você olhando para ela, você vai dizer para ela: eu sinto muito, mamãe. Você pode repetir. Ok. Eu sinto muito, mamãe. Se eu não sou do jeito que você gostaria que eu fosse. Se eu não sou do jeito que você gostaria que eu fosse. E aí você fala assim: por favor, mamãe. Por favor, mamãe. Me abençoe. Me abençoe. Se eu puder também. Se eu puder também. Amar o papai. Amar o papai. E você diz para ela, fala assim, ó. Porque eu sou 50% você. Porque eu sou 50% você. E 50% meu pai. E 50% meu pai. Então você diz: eu não posso ser aquilo que você quer. Eu não posso ser aquilo que você quer. Aquilo que você gostaria de ter sido. Aquilo que você gostaria de ter sido. Fala, isso é pesado. Isso é pesado. Quando você diz isso, há um sentimento no seu corpo de verdade, nisso que você está dizendo, ou não? Sim. Principalmente essa última parte. Então agora você vai falar para ela, olha bem nos olhos dela, olha na carinha dela. Quando você fala tudo isso, como ela te olha? Com serenidade, com respeito, com amor. Então você fala assim: por favor, me deixe ser. Por favor, me deixe ser. Quem eu escolhi para ser. Quem eu escolhi para ser. E você fala assim: tudo que você me deu.
Tudo que você me deu está sendo muito, está sendo muito, porque você está me dando tudo aquilo que você não teve. porque você está me dando tudo aquilo que você não teve. E aí você fala, mas eu não sou você. Mas eu não sou você. Como ela te olha quando você diz isso? Hum, com um olhar acolhedor, não de reprovação. Então diz para ela assim: você já me deu tudo. Você já me deu tudo. Fala, você me deu o que há de mais precioso. Você me deu o que há de mais precioso. Você me deu a vida. Você me deu a vida. E isso é o que importa. E isso é o que importa. Então fala para ela: muito obrigada, mamãe. Muito obrigada, mamãe. Fala, às vezes eu me sinto culpada Às vezes eu me sinto culpada de não ter a vida que você gostaria que eu tivesse. de não ter a vida que você gostaria que eu tivesse. E aí você fala: por favor, mamãe, me abençoe. Por favor, mamãe, me abençoe. Se eu levar a vida do jeito que eu acredito que seja bom para mim. Se eu levar a vida do jeito que eu acredito que seja bom para mim. E você fala para ela: eu vivo em outra geração. Eu vivo em outra geração. E na minha geração, Na minha geração, podemos fazer muitas coisas podemos fazer muitas coisas que na sua geração não era permitido. e na sua geração não era permitido. Como ela te olha? Com amor, com aprovação. Então fala para ela assim: agora eu fico. Agora eu fico. Eu posso ficar. Eu posso ficar. E você fala: o meu destino não precisa ser o mesmo que o seu. O meu destino não precisa ser o mesmo que o seu. Como ela te olha quando você diz isso? Ela sorri. Imagina ela te olhando e agora você vai imaginar ela dizendo: eu vivi o tempo que eu tinha para viver. E imagina ela dizendo que no lugar onde ela está, então ela falaria assim, ó, no lugar onde eu estou não existe dor. E aí você olha para ela, Natália, e você diz: eu te libero. Eu te libero. E você diz: você não precisa ficar mais me cuidando, eu estou bem. Você não precisa mais ficar me cuidando. Eu estou bem. E você diz: eu não vou te chamar mais. Eu não vou te chamar mais. Você já pode descansar. Você já pode descansar. Como é dizer isso? Nossa, é um misto de algumas coisas, eu acho. Misto de saudade, de desapego, de leveza. Então, repete, fala: obrigada, mamãe. Obrigada, mamãe. Você já fez tudo por mim. Você já fez tudo por mim. E deu certo.
E deu certo. Olha, eu sou uma boa pessoa, deu certo. Eu sou uma boa pessoa, deu certo. Fala, eu mereço as coisas boas, deu certo. Eu mereço as coisas boas, deu certo. Como ela olha para você? Feliz. Feliz. E você como fica internamente? Em paz. Ok. Veja se é possível, então, você nessa imagem, ou ir ela ir andando e se afastando e sumindo da sua visão, ou se você quiser dar um abraço de despedida, como se estivesse realmente liberando ela, faça o seu movimento interno. Tá. E quando você estiver pronta, pode abrir os olhos. Nossa. Como está agora? Leve. Leve? Uhum. Não falei que era fácil? Falou. Tá, olha só. Olha para mim. Eu entro no lugar agora de. Nossa, até esqueci o nome. Ansiedade, crise de ansiedade. Eu me esqueci realmente. Eu vou entrar nesse campo e você olha para mim e vê o que você sente agora, tá? Tá. Qual o sentimento te vem quando você me olha? Antes eu tava sentindo desconforto. Agora eu senti um pouco mais de calma. O meu sentimento é de que eu estou aqui caso você precise. Todas as doenças, todos os sintomas estão a serviço da vida, a serviço da vida. Nenhuma doença, sintoma está aqui para que você sofra ou para que você morra. E sim para que você desperte, para que você acorda para a vida, para que você viva de uma forma melhor. E agora, na segunda vez, eu não tenho mais a sensação de querer deitar. É como se eu tivesse aqui, segura. Olha, se você precisar, eu permaneço à disposição. Sabe aquela coisa assim? Eu permaneço à disposição, caso você precise. Mas ainda não fui embora. É. Isso. Mas já melhora bastante. Já, Já muito. melhora bastante a tua sensação. Uhum. Você fica melhor quando olha para mim? Fico. Eu tava bem desconfortável da primeira vez. E agora foi mais tranquilo? Foi. Tudo bem. Uhum. Ok. Quer perguntar alguma coisa, Natália? Não, acho que não. Tá bom. Muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por compartilhar, por se colocar. Muito obrigada mesmo. Eu Permaneço que à agradeço. disposição. Você tem meu telefone. Caso você precise de algo, né, nessa semana, depois da gente ter feito isso, pode me perguntar, tá? Tá ótimo, Ana. Muito obrigada. Nada, imagina. Gratidão. Gratidão.